Olá, pessoal. Prazer grande estar aqui com você. Meu nome é Cosme Sérgio e vamos começar agora o nosso trabalho de administração pública. Beleza? Vamos começar com os conceitos iniciais. Depois a gente fala dos modelos de administração pública. A gente vai falar das tentativas de reformar o Estado brasileiro. Ok? Vamos começar o nosso trabalho? Tranquilo? Primeiro slide, acompanhe comigo na tela. Administração pública, responsável pela máquina do Estado. Se a máquina não anda, o povo fica insatisfeito, ameaçando a democracia. O verdadeiro papel de uma administração pública eficiente: primeiro, zelar pela imagem do governo e do Estado. Segundo, oferecer bons serviços à população. Terceiro, cumprir as políticas públicas estabelecidas, executando o que deve ser feito. Moral da história, fecha aqui em mim. A administração pública é a máquina do Estado. A administração pública é o aparato do Estado. É a máquina pública, é o patrimônio público e os seus servidores. Prerrogativa do Estado. Para quê? Para, através da sua máquina, prestar serviços de qualidade à população. Zelar pela imagem da administração, zelar pela imagem do governo. E, além disso, cabe também à administração pública, executar as políticas públicas que são elaboradas pelos poderes, pelos governantes, em especial pelo poder executivo. Lembrando uma coisa importante: quem custeia a máquina do Estado é o cidadão. Quem custeia é o usuário do serviço público. O usuário do serviço público, aquele que paga o seu imposto, aquele que paga o seu tributo. Lembrando uma coisa importante: imposto, principal fonte de arrecadação. Não é a única fonte de arrecadação. Quando a gente estuda orçamento público, nós percebemos que existem várias fontes de receita, como, por exemplo, na categoria econômica, receita corrente e receita de capital. Então, o imposto é um tipo de tributo, é um tipo de receita corrente. Então, quem principalmente, não apenas, custeia a máquina do Estado é o cidadão. Quem custeia a máquina do Estado é o usuário do serviço público. Então, o usuário do serviço público tem que ter à sua disposição serviço de qualidade. Então, uma das funções básicas da administração pública é prestar serviços, serviços de qualidade, serviços que beneficiem a população. Zelar pela imagem da administração e executar as políticas públicas. Daqui a pouquinho, a gente define o que seria uma política pública. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela, meu filho. Próximo slide. Acorda, meu filho. Muito bem, meu filho. Muitas vezes calados e reservados. Os milhões de servidores públicos cumprem o seu dever para com o povo e para com o governo. Seja no nível nacional, ou seja no nível federal, estadual ou municipal. Você tem à sua direita aí um desenhozinho, que mostra alguém que representa um servidor público, em qualquer parte do país, trabalhando, cumprindo o seu dever, cumprindo o seu papel. Os servidores públicos são aqueles trabalhadores diretamente envolvidos na prestação de serviços governamentais básicos, fazendo funcionar a administração pública. A atividade ligada à implementação das políticas públicas e ou à realização das metas públicas. Cabe-lhes executar as leis e realizar os objetivos do Estado. Fechando aqui, um pouquinho mais na frente, a gente faz um comentário dos princípios da administração pública. E um princípio da administração pública interessante, que consta da Carta Constitucional, do texto constitucional de 1988, é o princípio da legalidade. Ou seja, o servidor público, que é aquele que representa a máquina pública, que é aquele que representa a res pública, é aquele investido de um cargo público, dentro da lei, ele vai executar as funções da máquina pública e ele vai contribuir para que o Estado, para que a própria máquina pública, para que a própria administração pública, de fato, execute as suas políticas, que a gente vai classificar como políticas públicas. Tudo bem? Então, a administração pública é a máquina do Estado. Na pessoa do servidor,
você vai ter aquele que, representando o Estado como agente público, vai fazer com que a máquina pública funcione. Ou seja, é aquele que, com o seu trabalho, né, vai de fato prestar um serviço, e um serviço que tem que ser eficiente para a população. Você, futuro servidor público, que está assistindo essa videoaula, vai ser aquele, né, que vai representar o Estado, e representando o Estado, você vai fazer com que o serviço feito por você, serviço de qualidade, contribua para que a máquina pública, de fato, possa fazer um trabalho de excelência. Beleza? Show? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. O que é política? Solução pacífica dos conflitos. Principalmente, conflitos referentes à distribuição e alocação de recursos públicos. Fechando aqui em mim. Muita gente, quando fala política, já sente arrepios. Muita gente, quando fala política, já passa mal. Queridos, muitas vezes, a imagem da política está arranhada. A política em si, a boa política, ela é bonita. A boa política, ela é benéfica. O que é política? É alguém que representa o povo, ou o representante do povo, e o povo em conjunto, que seria uma parceria interessante, por vontade da maioria, discutem e decidem quais são os melhores programas de governo e qual a melhor alocação dos recursos públicos, melhor forma de investir o capital público. Essa é a tônica, essa é a visão, essa é a ênfase do que seria uma política. Tudo bem? Então, política é uma solução pacífica de conflitos. Conflitos ligados à alocação de recursos públicos. Conflitos ligados, né, a programa de governo, programa que deve melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tudo bem? Voltando para o mesmo slide, acompanhe comigo, política pública. Conjunto de decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores. Ou seja, toda vez que a gente vai ter determinado valor para investir, a gente vai ter uma política pública. Essa política pública vai orientar os investimentos do Estado, vai orientar os investimentos do governo. Então, toda ação, toda alocação imperativa de valores é uma política pública, é uma decisão. E a decisão é aquela solução pacífica de conflitos. Fechando aqui em mim, política é linda. Política pública, alocação imperativa de recursos, porque houve uma negociação, porque houve um debate, porque houve a vontade da maioria. Isso é bonito. Quando esse conceito é bem empregado, de forma que tudo isso vá beneficiar a população, vá beneficiar a toda a comunidade. Beleza? Tranquilex? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. O que é o Estado? Conjunto de poderes políticos constitui uma nação. Um organismo político-administrativo que tem ação soberana. O Estado ocupa o território, é dirigido por um governo próprio e se constitui de pessoa jurídica de direito público internacionalmente reconhecida. Fechando aqui em mim. O Estado tem um governo. O Estado é internacionalmente reconhecido. Interessante. O Estado é permanente. O governo é provisório. Por quê? No Estado democrático de direito, você tem a eleição e a partir da eleição, a partir do voto, a população pode ratificar o mandato se aquele governador, né, no caso o presidente, no caso do Estado, do Estado de nação, se aquele presidente de fato está fazendo um governo que é considerado um governo que atende aos anseios da população, que atende aos anseios da comunidade. Tudo bem? Então, o Estado é a nação. A nação é reconhecida. O Estado é soberano. Interessante, hein? Tem que imperar dentro do Estado os interesses coletivos, os interesses da coletividade. E o governo vai ser aquele agente político escolhido pelo povo que vai governar, que vai dirigir, que vai conduzir o Estado. E não apenas o Estado, como a máquina do Estado. Quem é a máquina do Estado? A administração pública. Beleza? Tranquilo? Por isso que eu falo, sou um servidor do Estado, sou um servidor federal, presto serviço para o Estado. O Estado é soberano
dirigido por um governo. Beleza? Voltando no mesmo slide, acompanhe comigo. Uma nação precisa de governabilidade, pois sem capacidade de governo, o povo não torna legítimo esse governo e não aceita a sua autoridade. Assim, o Estado precisa de governo, a administração superior, o poder executivo. Então, essas duas palavrinhas-chave aí, você que está com esse material para acompanhar essa aula, são palavras-chave. Primeira palavra-chave, governabilidade. Segunda palavra-chave, governança. Governabilidade, poder, legitimidade para governar. Governança, capacidade de governo. Fechando aqui em mim. Muito importante, governabilidade significa legitimidade para governar. Essa legitimidade para governar se dá através do voto. Acompanhe comigo aqui um outro conceito importante. Olha só que interessante. Governabilidade significa o que, professor? Legitimidade para governar. Professor, esta legitimidade para governar se dá através do quê? Se dá através do voto. Se eu tenho um Estado democrático de direito e um governo legítimo, significa dizer que este governo, foi um governo que foi constituído a partir do voto. E eu preciso, em consequência, para fazer um bom governo, possuir uma boa governança, uma boa capacidade. Capacidade, seja capacidade técnica, seja a capacidade administrativa, seja capacidade gerencial de governar, capacidade de governo, capacidade técnica, administrativa, gerencial. Exemplo, o governo Dilma é um governo que tem governabilidade, porque foi um governo que foi eleito pelo voto. A população, usando uma expressão mais, vamos colocar assim, uma expressão mais didática, a população assinou uma procuração para a presidente Dilma Rousseff, para que a presidente Dilma Rousseff represente o povo, elabore as políticas públicas, execute os programas de governo. Significa dizer que o governo Dilma Rousseff tem governabilidade. Se você considera o governo Dilma um bom governo, significa dizer que ele tem governança, boa capacidade técnica, administrativa, gerencial. Então, se você considera um bom governo, significa dizer que significa dizer que a chefe de governo e a chefe de Estado, que é a presidente da República, exerce uma boa governança. Curiosidade, se ela tem uma boa governança ou se ela tem governança, não importa. Ela só tem porque ela tem governabilidade. Então, o pré-requisito para que ela tenha uma governança é a legitimidade para governar. Num governo golpista, como já aconteceu no Brasil, na época da ditadura, na época do golpe militar, você tinha presidentes que não eram eleitos. Então, os presidentes não tinham governabilidade, mas tinham governança. Agora, se era uma boa governança ou se era uma governança ruim, isso é outra história. Se é um bom governo, é uma boa governança. Se é um governo que não atinge os objetivos e os anseios da população, é um governo ruim. Se é um governo ruim, não tem uma boa governança. Beleza? Show? Próximo. Acompanhe comigo na tela. O Estado e a administração pública. Tanto o Estado quanto o governo precisam de leis. Precisam de fazê-las, cumpri-las e executá-las. É por isso que anteriormente, eu tinha falado da questão da legalidade. O agente público tem que agir de acordo com a lei. Por isso que nessa figura você tem um brasão da República e alguém assinando alguma coisa. Tudo o que eu vou fazer,
Tudo que eu vou cumprir é sempre de acordo com a lei, de acordo com um princípio que é o princípio da legalidade. Assim nascem os poderes: legislativo, judiciário, executivo, que a gente sabe que são independentes e harmônicos, né? E o governo precisa da administração pública para fazer funcionar a máquina ou aparelho do governo, executando aquilo que deve ser feito. Beleza? Fecha aqui em mim. Ó, o Estado é soberano. O Estado é aquele ente internacionalmente reconhecido. Quem dirige o Estado é o governo. Se o governo foi eleito, ele tem governabilidade. Independentemente de ser um bom governo ou não, ele tem alguma governança. Agora, se é uma boa governança, se é uma boa capacidade gerencial, bacana, sem problemas, sem dificuldade. Quando a gente tem o Estado, quando a gente tem a máquina e a gente tem o governo, a gente tem os poderes: executivo, legislativo, judiciário, coisa lá do direito constitucional, em regra, função típica do governo, né, do governo executivo, executar leis, típica do legislativo, legislar, função típica do poder judiciário, né, julgar os conflitos relativos à lei, tudo bem? E a gente tem a máquina pública, a máquina do Estado, os órgãos públicos, junto aos órgãos públicos, os servidores públicos, que fazem parte da máquina do Estado, que fazem parte da administração pública, que junto ao Estado, junto ao governo, estão lá para trabalhar, estão lá para executar um trabalho de excelência, trabalho que beneficia ou que deva beneficiar a toda a população, toda a comunidade que custeia a máquina, que custeia a atividade da máquina pública, deve ser beneficiada por esse trabalho que é feito pela máquina do Estado, que é a administração pública. Beleza? Próximo slide. O Estado é perene, representa o povo, a nacionalidade, a coletividade, os valores fundamentais da sociedade. O Estado é a nossa bandeira, o Estado é o nosso hino nacional, o Estado é o nosso território, é a nossa cultura, a garantia de que somos e seremos Brasil. Enfim, o Estado é a nossa identidade coletiva, que nos... O Estado é a nossa pátria. Nós reconhecemos o Estado brasileiro como sendo a nossa pátria. Quando você vê esse brasão, né, que representa a República Federativa do Brasil, significa dizer que você sabe exatamente o que é o Estado, o que é o Estado brasileiro, o que é a máquina do Estado brasileiro. Quando o brasileiro balança a bandeira verde e amarela e veste a camisa da seleção, ele não faz homenagem aos seus governantes, mas faz homenagem ao Estado, à bandeira, ao hino, ao povo, à nacionalidade, à coletividade. Tudo bem? Fechando aqui, ó. Lembrando uma coisa importante: o Estado não passa, o Estado é perene. Estou falando da República Federativa do Brasil, Estado brasileiro. Já o governo é provisório, porque a gente sabe que no Estado democrático de direito há uma sucessão de poder. Então, os representantes do povo, que são aqueles que de fato representam, né, representam o governo, representam a máquina pública, eles passam. E o Estado é perene, porque o Estado continua. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Governo, elemento formativo do Estado. Hoje está intimamente ligado à noção de Estado. Define as regras de conduta de uma sociedade. Então, o governo é um elemento formativo do Estado. O governo detém o poder sobre os órgãos da administração pública. Fecha aqui em mim. Quem é que dá a orientação e tem poder sobre a administração pública? O governo. O governo, a máquina do governo. Lembrando que a Dilma Rousseff é representante de Estado e representante de governo. Ela é chefe de Estado e chefe de governo. Ela representa os dois. Lembrando que o governo é provisório. Na próxima eleição para presidente, eu não sei se a presidente Dilma Rousseff vai ser reeleita. Eu não posso afirmar que ela vai ser reeleita. Se ela for reeleita, porque no Brasil se admite uma única reeleição, significa dizer que o governo dela está sendo aprovado. Significa dizer que a minha teoria, por exemplo, de que ela tem uma boa governança, é uma teoria que realmente se confirma. Tudo bem? Se ela não for eleita, assume um outro presidente.
Mas mesmo assumindo um outro presidente, significa dizer que nós temos um Estado onde o governo é transitório. O governo passa, o Estado continua, porque o Estado é perpétuo. Tudo bem? Voltando no mesmo slide, acompanhe comigo. O governo é transitório. Ele representa o interesse dos partidos políticos. Ele representa o interesse dos grupos de pessoas que levam alguma vantagem no poder. Claro, cada um tem o seu representante. Geralmente, os objetivos dos governantes quase nunca coincidem com os objetivos da nação. Fechando aqui em mim. Queridos, daqui a pouquinho eu vou falar de administração pública patrimonialista. Administração pública patrimonialista. A gente vai aprender que, em termos históricos, a administração pública patrimonialista, ela acaba na era Vargas. Porque na era Vargas, presidente Getúlio Vargas, anos 30 do século XX, do século passado, ele quer acabar com as práticas patrimonialistas e ele implementa no Brasil o que a gente chama de burocracia, burocracia profissional, burocracia weberiana, burocracia inspirada nas ideias de Max Weber. Quem é que implementa isso aqui no Brasil? Getúlio Vargas. Agora, uma coisa importante, infelizmente, as práticas patrimonialistas estão arraigadas dentro da máquina pública. Ou seja, corrupção, nepotismo, malversação do patrimônio público, mau uso da máquina pública. Infelizmente, boa parte dos políticos, vamos falar todos, mas boa parte dos políticos, os seus interesses não coincidem com os interesses da nação, não coincidem com os interesses da coletividade. Isso é um fato. Mas a longo prazo, a gente pode mudar essa cultura, em especial mudando essa cultura com a educação. Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Definição clássica de administração pública. Conjunto de atividades concretas não abstratas. Se volta necessariamente para o interesse público, o interesse da população. Essa atividade concreta será subordinada a uma direção política anterior, uma direção política que vem antes. Logo, a máquina pública, não decide politicamente sozinha. Então, a administração pública tem atividades concretas, que se volta para o interesse público, interesse da população. Quem é que dá a orientação política? É o governo. O governo decide politicamente o que será executado, ou seja, os objetivos da administração pública. Fechando aqui. Quem elabora as políticas públicas é o governo. Quem elabora as leis orçamentárias é o governo. Se o governo elabora as leis orçamentárias e se o governo elabora as políticas públicas, é o governo que dá o direcionamento das políticas que serão utilizadas no Estado, né? Através da máquina, através da administração pública. Então, o governo é que dá a direção superior, o governo é que dá a orientação. Lembrando mais uma vez, o governo é provisório, ao passo que vamos dizer assim, que o Estado, ele é perene. O Estado é, né, vamos dizer assim, o Estado brasileiro, ele é, vamos dizer assim, perene, ele é soberano. Não existe uma data pré-estabelecida para acabar o Estado. Diferente do governo, que existe uma data pré-estabelecida para um determinado mandato acabar. É diferente, beleza? O Estado é perpétuo. Guarda essa informação. Informação importante. Próximo slide, acompanhe comigo na tela. Olha que interessante. A administração pública, importante segmento da administração, representa o aparelhamento do Estado, a máquina do Estado. Funciona como instrumento do governo para planejar, organizar, dirigir e controlar todas as ações administrativas. Ou seja, no sentido de dar plena e cabal satisfação das necessidades coletivas básicas. Fechando aqui. A administração pública é a máquina do Estado. Qual a função? Qual a finalidade da administração pública? Fazer o Estado funcionar, para que o Estado possa prestar serviços, serviços de qualidade, serviços de excelência, serviços voltados ao atendimento, ao bem-estar da
coletividade. E na coletividade, nós temos o usuário do serviço público, que é a parte mais interessada, aquele que paga o seu imposto, aquele que paga o seu tributo, aquele que deve ser o maior beneficiado da atividade estatal, da atividade da máquina pública, que é a administração pública. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Para Max Weber, o pai da burocracia, o que ele fala de administração pública? Para Weber, a administração pública envolve todo o aparato administrativo com que nações, estados e municípios se moldam para cuidar do interesse coletivo e entregar à população uma ampla variedade de serviços públicos, capazes de melhorar a qualidade de vida em geral. Máquina do Estado. Preciso, através da máquina do Estado, entregar serviços de qualidade. Fecha aqui. A administração pública envolve o aparato do Estado, o patrimônio do Estado, a máquina do Estado, as instalações do Estado, os prédios do Estado. Ou seja, para entregar serviço à comunidade, serviço à população e serviço de eficiência, serviço de qualidade, nessa visão de Max Weber. Curiosidade, Max Weber vai ser citado um pouquinho mais na frente do nosso estudo, porque Max Weber ele é um dos pais da burocracia. E, já falei agora, vou ratificar o que eu falei, o presidente Getúlio Vargas, que foi presidente nos anos 30, implementou no Brasil a burocracia profissional, baseada nas ideias de Max Weber. Daqui a pouco eu falo por quê. Só me antecipando um pouquinho, para combater os típicos problemas do patrimonialismo que historicamente existia. A administração pública patrimonialista foi extinta. Eu já falei que as práticas patrimonialistas não. Então Getúlio Vargas entendeu que na visão weberiana, se ele entendesse e trouxesse a visão burocrática para a administração pública, ele iria acabar com os males da administração pública. Então Weber, ele também vai ser citado, só que ele vai ser citado em outro contexto, que a gente ainda vai ver. Beleza? Voltando para o slide, vai para o próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Para o professor Peter Drucker, não existem países ricos nem países pobres. Sim, países bem administrados e mal administrados. Daí a amplitude e grandeza com que se apresenta a administração pública. Professor, segundo o professor Drucker, não existe país rico nem país pobre. Fechando aqui. Se não existe país rico, se não existe país pobre, se o país tem patrimônio, tem prédio, significa dizer que ele precisa de gestão pública, ele precisa de gestão, ele precisa de governança. E essa governança, ela vai estar latente, ela vai aparecer através de um bom governo. E o governo vai usar o quê para ter um governo de qualidade, um governo de eficiência? Ele vai usar a máquina do Estado, ele vai usar o aparato do Estado. Ou seja, o governo vai necessitar como braço direito, para que tudo operacionalmente possa ocorrer bem, ele vai precisar da administração pública. Importante segmento da administração. Moral da história, já que não existe Estado rico nem Estado pobre na visão do professor Peter Drucker, significa dizer que eu preciso de uma boa governança, preciso de uma boa capacidade gerencial, uma boa capacidade técnica, uma boa capacidade administrativa. Beleza, galera?